Meus amigos, boa noite, graça e paz de Jesus. Tem alguém feliz aqui? Meu Deus, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho um respeito muito grande pela Poema, por tudo aquilo que essa igreja carrega. Pastor Xandão é um amigo, é um homem de lágrimas, e eu amo ver pessoas assim. Amém? É uma honra, uma dádiva estar aqui com vocês. Eu quero apresentar minha esposa, Ayla. Gostaria que ela ficasse em pé. Você perdeu uma oportunidade de aplaudir Jesus, viu? Ayla é um grande presente na minha vida. Eu viajo todas as semanas, mas eu sou pastor de igreja local e eu não abro mão de estar na nossa igreja todo domingo. Ainda que eu não esteja ministrando, eu estou lá, sempre, ou quase sempre. E nem sempre tenho o privilégio de viajar com minha esposa. Então, dessa vez ela me acompanhou. Estamos aqui, acho que desde segunda-feira. Vamos servir ainda outras igrejas. Está comigo também o pastor Eliatan Varão. E Varão, gente, não é sobrenome pentecostal não, viu? Não é apelido pentecostal, é o nome dele mesmo, Eliatan Varão. Você já imagina como é que é o homem, né? Pois é, isso mesmo. Meu querido pastor Alexandre também veio nos conduzindo. E me permita, antes de começar a pregar, apresentar alguns livros. Eu sempre ando com livros porque eu sou fruto do que a literatura pode fazer com alguém. Eu quero começar te apresentando esse livro. Eu sempre brinco. Sempre que eu apresento esse livro, eu digo o seguinte: nunca julgue nada e ninguém pelo tamanho. Eu só não entendi a risada de vocês, o resto tá bom, né? Esse pequeno livro do John Piper, Plena Satisfação. Gente, é um livro incrível. O que é impossível? Lê-lo uma vez. Impossível. Nesse livro, John Piper vai mostrar que Deus e prazer não são excludentes. Olha que interessante. Ele vai dizer que o problema do homem não é a sua busca por prazer, mas a sua satisfação com pouco prazer. Se o homem buscar prazer de verdade, ele vai inevitavelmente parar diante de Deus, porque Deus e somente Deus é a fonte de todo prazer. Esse outro livro do meu amigo, que foi citado aqui também, para mim, e não é porque é meu amigo, até porque eu tenho muitos amigos, e nem todo mundo eu digo o que vou dizer dele. Para mim, pastor Xandão, Ricardo Massai é o melhor pregador que eu conheço. Eu não conheço uma pessoa, não estou dizendo que não tenha, viu gente? Por favor, entenda o que eu estou falando. Mas o que eu amo ouvir no Ricardo? É porque eu tenho certeza que quando o Ricardo sobe no púlpito, a despeito do texto e do estilo da pregação dele, Cristo sempre vai aparecer. Então eu já fico numa expectativa, né, esperando o momento que Cristo vai pular das páginas das Escrituras. E Ricardo escreveu esse livro intitulado Igreja Ideal. Ele nem gosta que a gente diga, mas esse livro, há 2 anos atrás, ele ficou como o livro mais vendido na Amazon no segmento Eclesiologia. Poucas pessoas sabem disso, mas pela graça de Deus, Ricardo e sua equipe de pastores e de líderes, eles estão edificando uma igreja no estado do Maranhão, gigantesca. Estão construindo um prédio para 6.800 pessoas sentadas. Para você ter uma noção disso, ficará um pouco maior do que São José dos Campos do Carlito Paes, isso no estado do Maranhão. Então Ricardo é um homem de Deus, escreveu esse livro aqui. Esse aqui eu vou deixar por último, você vai entender por que eu vou deixá-lo por último. Esse livro do Richard Foster, tido como o melhor livro sobre disciplinas espirituais, vida de oração, jejum, e é um clássico também. Esse livro que quando eu falar o tema dele, vocês vão achar estranho. Posso falar? Certeza? Catecismo Nova Cidade. Sejam sinceros, quando nós falamos a palavra catecismo, o que vem à mente da gente? Imediatamente, Igreja Católica. Mas não é só a Igreja Católica que tem o seu catecismo. As igrejas históricas todas tiveram os seus catecismos. E o saudoso Timothy Keller teve a brilhante ideia de estudar os grandes catecismos da história da cristandade, e ele resumiu em 52 perguntas, que vai dar exatamente 1 ano. Gente, é incrível. Eu estou há mais ou menos 2 meses na primeira pergunta e eu não consigo sair dela, de tão profundo que é.
E por último, este livro, que agora vocês vão entender porque que ele ficou por último, que é o meu livro. Depois de tantos livros assim, eu deixo o meu por último. Meu livro é um livro prático de princípios de vida. Ele é o meu terceiro livro, ele está na sua segunda edição. Esses e outros livros estarão à sua disposição no final. Se você quiser que eu faça uma dedicatória no meu, será um prazer para mim fazer, tá bom? Ao comprar qualquer um desses livros, você está nos ajudando a manter um missionário no fronte do ministério. Pastor Elatan. Vamos orar, gente? Mesmo sentado, eu gostaria que você fechasse os olhos, curvasse sua fronte e vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. É perceptível a Tua presença nesse lugar. Teu Espírito está aqui. E Teu Espírito está aqui não por causa da placa Poema, não por causa de nenhum humano. Teu Espírito está aqui porque Cristo está no centro dessa igreja. Essa igreja nasceu no Teu próprio coração, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te peço que aqueles dois sentimentos, Senhor, atravessem meu coração agora. Todo pregador do Evangelho precisa subir num púlpito com dois sentimentos em seu coração. O primeiro deles é que ele não é digno. Senhor, eu não sou digno de expor esse livro. Eu não tenho nenhuma capacidade em mim mesmo de expor esse livro. Eu careço do Teu Espírito Santo. E com esse sentimento eu subo nesse púlpito. Mas tem um segundo sentimento, e eu oro para que ele esteja em meu coração também, que é o sentimento de que eu sou amado, muito amado, mais amado do que minha mente finita, limitada pode conceber. E desse paradoxo nasce toda a beleza do Evangelho. Indignos e amados. Meu Deus, isto não é contraditório, isto é lindo. É o paradoxo do amor de Deus. Obrigado, Senhor. Que possamos enxergar um pouco mais da Tua beleza durante a exposição dessa palavra. Saiamos desse culto hoje encantados por Ti, Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Eu terminei recentemente uma exposição, enquanto você procura, eu queria te falar isso. Eu terminei recentemente na nossa igreja uma exposição sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Foram exatamente 10 meses pregando expositivamente essa carta. Se não me trai a memória, foram 29 sermões. Eu morei em Filipenses por 10 meses da minha vida. E uma das mensagens que eu preguei é essa mensagem que eu sinto no meu coração de compartilhar com vocês. O texto que eu vou usar é Filipenses 4:4. Eu vou ler numa versão chamada ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Somente esse versículo, tá bom? Filipenses 4:4 diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Permitam-me repetir a leitura. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, a gente nunca pode, ou não poderia, não deveria, desassociar um texto do seu escritor. Quando você está diante de um texto, uma das primeiras coisas que você deve descobrir é quem escreveu. E não só quem escreveu, mas em que contexto esse texto foi produzido. E vocês vão entender por que isso é importante. Os grandes eruditos, os grandes estudiosos da Bíblia, eles dizem que o texto mais amargo, mais indigesto de toda a Bíblia, sabe qual é? O que vocês acham? Eclesiastes. Eclesiastes é tido como o texto mais amargo.
A palavra que resume Eclesiastes é vaidade. Mas eu não quero que você pense em vaidade nos moldes do século 21, se arrumar, se embelezar. Não, eu quero que você pense em vaidade como o texto original hebraico propõe. A palavra vaidade ali é oco, vazio ou sem sentido. Uns mais exagerados, obviamente que é o exagero, mas uns mais exagerados chegam a dizer que o texto de Eclesiastes se equipara com os textos dos filósofos existenciais, portanto os ateus. De tão intragável, de tão amargo que é. Muito bem. Quem escreveu Eclesiastes? Salomão. Onde ele estava? Em um palácio. Ora, como é que a gente pode pregar sobre um livro desse sem considerar isso? Então quer dizer que o texto mais amargo de toda a Bíblia foi escrito por um homem que estava em um palácio, com tudo aquilo que um palácio poderia lhe oferecer? É isso? É isso mesmo. Os mesmos estudiosos, os mesmos eruditos, eles dizem que o texto mais alegre de toda a Bíblia, chuta aí. Filipenses. Se você der um Google agora, Filipenses é considerada como a carta da alegria. Muito bem. Quem escreveu? Paulo. Aonde ele estava? Preso. Como é que eu posso pregar um texto desse e não levantar essa informação? Então quer dizer que o texto mais alegre de toda a Escritura foi produzido por um homem que estava preso, com todas as limitações que um cárcere poderia lhe impor? É isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nos próximos 40 minutos. Eu quero falar sobre a alegria que o mundo não entende. Amém? Vamos lá? Será uma jornada linda. A alegria que o mundo não entende. Eu extraí daqui 3 verdades. Eu sou um clássico pregador batista, né? Então, 3 verdades. Eu quero falar 3 verdades que estão aqui embutidas. Não porque só tenham 3, porque o tempo me permite falar dessas 3. 3 verdades que eu gostaria de partilhar com vocês. A primeira verdade que eu quero partilhar, e eu quero que você, se for possível colocar no telão o texto, eu quero que você olhe para esse texto e perceba que tem algo aqui que nos choca. Tem algo chocante nesse texto. O que vocês acham que tem de chocante nesse texto de Paulo? Sempre. Muito bem. Imagine que Paulo tivesse escrito o mesmo texto e ele não tivesse colocado esta palavra: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seria um texto. Mas uma vez que Paulo coloca esse sempre, meu Deus, isso choca. Porque só tem 2 maneiras de você interpretar esse sempre. Primeiro, você pode imaginar que esse sempre é uma força de expressão, uma figura de linguagem, uma metáfora, ou uma forma demagoga de Paulo. Se você achar assim, eu não vou conseguir pregar o seu coração hoje. Mas se você não pensa assim, e eu também não penso assim, eu penso da segunda maneira, que sempre é sempre de verdade. Mesmo preso, mesmo diante do luto, mesmo diante de uma perda, existe uma alegria que transcende todo o entendimento. Eu acredito que nós estamos diante não apenas de um texto, mas de um testemunho. Aqui não é um homem no conforto de um escritório produzindo um texto para o Instagram ou um vídeo para o YouTube. Aqui é um homem preso, com a consciência do que aquele ambiente poderia gerar a ele. É nesse contexto que Paulo vai dizer aquela tão conhecida expressão: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Porque Paulo sabia que ele poderia sair daquele cárcere para a liberdade ou para o martírio. E ele disse: para mim não importa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu lembro um dia que eu estava pregando em uma igreja, não esse tema, esse texto, mas algo parecido. E quando eu terminei de pregar, uma pessoa chegou para mim e disse assim: muito bonita a sua exposição sobre Jesus, mas eu queria te dizer que eu estou decepcionada com esse Jesus que você pregou. E essa pessoa tem idade de ser minha mãe. E eu disse: não, a senhora não está decepcionada com Jesus. E ela, meio que zangada, ela disse: claro que eu estou decepcionada com Jesus. Sabe por quê? Porque eu acabei de enterrar meu filho. Eu sou cristã, eu orei, eu clamei, eu busquei a Deus, e Ele não curou meu filho. Eu estou decepcionada com Jesus. O que você diria? Eu lembro que, com muito respeito, eu coloquei minhas mãos nos ombros daquela senhora, e eu disse: a senhora não está decepcionada com Jesus, por uma razão. Ninguém pode ficar decepcionado ou decepcionada com Jesus Cristo. A senhora está decepcionada com Jesus que a senhora idealizou, produto das suas expectativas, baseadas em pregações triunfalistas que a senhora ouviu. O Jesus das Escrituras, é impossível ficar decepcionado com Ele. Ele é maravilhoso. A fé que brota do Evangelho, por favor, anote isso no seu coração. Ela não é sobre a certeza de tudo, ela é sobre a convicção do todo. Eu vou repetir, eu preciso que você entenda isso. A fé que brota do Evangelho, a alegria que brota dessa fé do Evangelho, não é sobre a certeza de tudo, é sobre a convicção do todo. Paulo não tinha certeza. Pode ler o texto. Eu li, gente, eu morei. Eu fiz uma exegese apurada desse texto. Paulo não tinha certeza que ele sairia daquela prisão para a liberdade, mas ele tinha convicção do todo. Aleluia. Quer que eu seja sincero contigo? Se você trouxer para mim depois desse culto eventos pontuais, trágicos, traumáticos da tua vida, eu não tenho resposta, porque eu não tenho certeza de tudo. Agora eu tenho a convicção do todo. Eu te afirmo categoricamente que um dia tudo fará sentido para a glória de Deus. Tudo fará sentido, tudo. Aleluia. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Todas as vezes que nós estivermos diante de mistérios, nós vamos recorrer a um gênero da comunicação e da literatura chamado poesia. Por quê? Porque nossa mente é pequena, é diminuta, e algumas verdades só podem penetrar o nosso coração por exemplos, por poesias. E é o que eu vou fazer agora. Os grandes teólogos da história da igreja, tentando explicar para a igreja por que cristãos sofrem. Eu acabei de assistir com o meu filho mais novo a história de Richard Rembrandt, que foi preso por acho que 15 anos, 17 anos. Ele ficou preso, torturado. E por que homens de Deus, pessoas de Deus, vivem episódios traumáticos? Olha aqui, os teólogos usam uma metáfora para explicar isso. É a metáfora do mosaico. Todo mundo aqui sabe o que é um mosaico? Amém? Muito bem. Se você pegar uma peça do mosaico, retire uma peça do mosaico e analise-a solta, faz sentido, gente? Não faz. O pastor Eliatan, ele tem um sermão muito bonito que ele fala sobre a beleza de Jesus. E aí ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o conceito de beleza vem dos gregos, e que para os gregos beleza era simetria. Então o que seria uma pessoa bonita para os gregos? Seria uma pessoa simétrica. Contrapartida,
o inverso é verdadeiro. A ausência de simetria é feiura. Sendo assim, ora, o que é a peça solta de um mosaico? Horrível, porque não é quadrado, não é redondo, não é retangular, não é triangular, não tem uma forma lógica, é horrível, é feio. Mas aí você pega, Xandão, e você coloca no mosaico, e aí tudo faz sentido. Eu prego sobre isso, e desculpa, por vezes eu acredito que eu vou às lágrimas nesse culto, porque eu não vim aqui dizer para vocês o que eu sei. Pregar não é dizer o que a gente sabe, pregar é testemunhar quem a gente viu. Eu quero dizer para vocês que eu vi Jesus nas páginas de Filipenses. E quando eu chego nesse momento desse sermão, eu lembro de uma pessoa da nossa igreja. Eu poderia te dar muitos exemplos, inúmeros, incontáveis exemplos. Eu escolhi um, do qual eu conheço. Eu vou até pedir ao pastor Xandão que ele coloque nos grupos de WhatsApp, que eu sei que vocês têm aqui na igreja, a história de uma pastora da nossa igreja. O nome dela é Thalita Ribeiro. Pois acompanhe ela lá no Instagram. Eu conheço Thalita desde criança. O pai de Thalita é um pastor presbiteriano, e foi na pregação dele que, finalzinho da década de 90, 98 precisamente, eu fui encontrado por Jesus. Eu conheço a Thalita desde criança. Thalita é uma menina crente, nunca se desviou, e na juventude ela namora com um rapaz da nossa igreja, chamado Riva. Os dois foram ordenados pastores da nossa igreja, assumindo a rede de jovens da nossa igreja. Só que algo traumático acontece com a Thalita, pouco tempo, eu não sei precisar você ao certo tempo, mas foi pouco tempo. Eu acredito que 2 anos, Aila. Acho que 2 anos no máximo. Thalita descobriu que tinha um câncer. Henrique, era um câncer no nariz. De lá para cá, Thalita já fez mais de 40 cirurgias. Thalita hoje não tem um olho. Thalita não tem um nariz. Thalita não tem 70% da sua boca. E o único olho dela, agora ela está praticamente cega. O câncer cresceu. Ela já é cuidado paliativo, né? O que se chama na medicina de cuidados paliativos. Mas essa mulher, ela tem sido um instrumento de Deus para tratar com a nossa congregação. Um dia eu chamei Thalita. Eu disse: Thalita, vamos fazer o seguinte, você está com câncer, você tem que se cuidar, e nós amamos você, nós queremos que você esteja bem. Vamos combinar assim? Você e Riva, vocês vão levantar um líder que vocês vão destacar, que interinamente, provisoriamente, vai assumir a nossa juventude. E quando tudo estiver bem, você retorna e você assume a juventude. Tudo bem? E ela disse: tudo bem, pastor. Eu conheço ela. Eu percebi que ela ficou triste. Eu disse: Thalita, eu vi que você está triste. Tu terias uma ideia melhor do que essa minha? Eu acho que todo pastor faria isso. Não, gente, todo pastor faria isso. Thalita olhou para mim e disse assim: pastor Ribinha, tudo bem, mas só me responda uma coisa. Quem foi que me deu esse ministério? Foi o Senhor, se referindo a mim, ou foi Deus? Eu disse: Thalita, foi Deus. E ela disse: então deixa que Ele me tira. Irmão, você não tem noção. Eu sou homem, eu sou vaidoso. Thalita está agora fazendo os 3 piores procedimentos contra o câncer: radioterapia, quimioterapia, e qual é o outro? Ela lembra? Ozônio, né? Eu não lembro qual é o outro. Ela está fazendo os 3 ao mesmo tempo. Eu falo com o Riva todo dia. Ele diz: pastor, tem dias que ela sente dores terríveis, doses altíssimas de morfina, nada passa. O médico deu para a Thalita 4 dias para ela ficar, né, em casa. Eu chego no culto, quem olha? Thalita. Dos 4 dias de alta, 2 ela estava no culto. Há 3 domingos atrás eu estava pregando. Nossa igreja é uma igreja relativamente grande, um pouco maior do que essa daqui. E eu estava pregando no domingo. Eu vi um dado momento do meu sermão que eu olhei para a igreja inteira com a mão baixa.
E Talita, cega, sem o olho, sem os lábios, sem o nariz, sem mobilidade. Talita era a única pessoa naquela igreja que estava com a mão levantada, adorando Jesus Cristo. Eu disse: meu Deus, que alegria é essa? Vocês conhecem o influenciador Carlinhos Maia? Carlinhos Maia gravou uma série de vídeos sobre a Talita. E ele, em lágrimas, ele disse: meu Deus, alguém me explica, que alegria é essa que essa mulher tem? Ele disse: eu não entendo. Claro que ele não entende. Qual é o tema da minha mensagem? A alegria que o mundo não entende. O mundo nunca vai entender essa alegria, porque ela não é circunstancial, ela não está condicionada ao momento, a uma circunstância favorável, mas a um Deus que é imutável, que não perde o controle, que é bom, e é bom em todo o tempo. Agora pergunta para mim, se eu tenho respostas para esse fato pontual. Não tenho. Sinceramente eu não tenho. Mas esse é a ponta tirada do mosaico. Vamos colocar no mosaico agora. Esse ano, no nosso acampe de jovens, você acha que Talita ficou em casa? Está enganado. Talita estava lá organizando tudo. Quem pregou? Pregou um pastor, homem de Deus. Ele é reitor do curso de medicina da Universidade Federal do Estado do Maranhão. Homem de Deus, muitas ocupações. E ele é pastor também e lidera a juventude de uma das igrejas mais relevantes do Estado do Maranhão. E ele foi pregar no nosso acampe. O que a gente não sabia, Xandão? É que ele tinha acordado com a esposa dele, antes de ir para Pinheiro, que ele, ao retornar dessa missão, ele iria chamar o pastor sênior da igreja, iria entregar o ministério dele. Porque muitas ocupações, muitos compromissos, ele iria continuar envolvido, mas em outras coisas, menores responsabilidades. Era o plano dele. Só que ele chega na nossa igreja e ele vê Talita. Final do acampe, Talita chegou para o Riva, esposo dela, e disse: Riva, eu quero dar uma palavra. E Riva disse: Talita, ninguém vai entender o que tu fala. Eu estou ajudando Talita a escrever um livro, e às vezes o marido tem que interpretar o que ela está dizendo, porque eu não consigo mais entender. A voz dela ficou muito embrulhada. E ele disse: Talita, ninguém vai entender. E ela disse: não, eu vou escrever uma carta. E vocês escolhem alguém para ler a minha carta. Ela fez essa carta. Uma moça da nossa igreja leu essa carta. Todos foram às lágrimas. E o pastor, que ia entregar o ministério, ele disse: Senhor, eu não tenho coragem mais de pensar na possibilidade de entregar o meu ministério diante do que eu estou vendo, desse testemunho vivo. Inclusive, tem alguém aqui pensando em entregar seu ministério? Talita nos constrange. A gente tem cada história na nossa igreja. Nós temos um jovem da nossa igreja que ele não tem 30 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém aqui já teve a dor de velar um filho? Alguém já teve essa dor? Não? Que bom que você nunca teve. Eu também não, e não quero ter. Essa pessoa que eu estou falando, com menos de 30 anos, cara, velou 2 filhos. Eliatã, por exemplo, foi orar pelo filho. Eliatã não conseguiu orar. Eliatã não tinha condições emocionais de formular uma palavra que a gente pudesse dizer assim: foi uma oração. E aí depois eu disse para ele, disse: teu quebrantamento foi uma oração. E eu estava no culto, eu conduzi aquele momento fúnebre, ele entrando com o caixão do filho no braço. Dei a palavra, eu não sei, não tenho habilidade para cantar, e eu disse: alguém gostaria de cantar um louvor ao nosso Deus? A irmã dele, do Fileson,
pegou a palavra e disse: eu quero cantar. Eu pensei: meu Deus, essa mulher não tem condições de cantar. E ela cantou uma música que diz assim: minha fé não está sustentada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Esse homem, com a sua esposa, 30 dias depois, estavam de volta em todas as atividades da igreja. Eu reuni minha equipe de pastores. Eu estava indo para o enterro, e eu em lágrimas, eu disse para eles: me prometam aqui, que vocês nunca vão permitir, porque eu sou jovem, viajo muito, mas a gente não sabe. Eu disse: se de repente o Senhor me tomar, e vocês vão assumir essa igreja, mas se vocês assumirem, me prometam uma coisa: me prometam que vocês nunca vão permitir que um pregador triunfalista suba nesse púlpito, porque será uma afronta a Talita, será um desrespeito a Riva, será um desrespeito ao Fileson, a Radassa. Mas se porventura vocês se equivocarem, porque às vezes a gente se equivoca, a gente convida um pregador achando que ele é um pregador do evangelho. Então vamos supor que vocês se equivocaram e convidaram alguém, e essa pessoa não pregou o evangelho. Prometam para mim nesse carro que vocês vão tomar o microfone da mão dele. Pastor, mas isso é deselegante. Sejam deselegantes com os homens, mas não sejam infiéis a Deus. Como que a gente vai pregar triunfalisticamente diante de Talita? Se você trouxer para mim eventos pontuais da sua vida, eu não tenho resposta. Mas eu quero te dizer que um dia tudo vai estar posto em um grande mosaico, e tudo fará sentido para a glória de Deus. Aleluia! Segunda verdade, aqui é o que eu chamo de drama, o drama do homem. Vocês perceberam que Paulo, ele usa uma expressão de ênfase. Ele diz assim: outra vez vos digo. Então há uma ênfase aqui. Blaise Pascal, isso mesmo, Blaise Pascal, que você aprendeu sobre ele na escola, físico, matemático, mas não disseram para a gente que ele era um homem apaixonado por Deus. Blaise Pascal foi um homem esmagado pela graça de Deus, e ele dizia que todo ser humano, consciente ou inconsciente, ele está sempre buscando prazer e alegria. Mas aqui vai nascer um drama. Olha, lembra que eu disse, toda vez que a gente estiver diante de um mistério, a gente vai recorrer a uma poesia, a um exemplo. Eu vou fazer de novo isso aqui agora. Eu vou usar meu melhor exemplo. Não estou dizendo que não tem o melhor, é o meu melhor. É o exemplo do peixe. Eu estou escrevendo meu 4º livro, e será o meu primeiro no gênero poesia. A minha cidade é uma cidade pequena, e ela é cercada por um rio, chamado Rio Pericumã. E eu vou escrever um livro, o título do meu livro será O Rio de Amor e o Peixe Rebelde. Eu vou falar do drama de um peixe. E olha, na poesia tem o que a gente chama de licença poética. Então, na poesia peixe fala, rio tem olhos, então me deixa à vontade para contar minha história, tá bom? Beleza? Só para critério de informação. Então, imagina que um peixe, um dia, ele diz assim: eu não quero mais morar nas águas, eu quero ir embora daqui. E ele marca o dia e a hora para sair do rio, para colocar o seu projeto rebelde, obstinado em prática. E ele assim faz. E ele pula para fora do rio. Imagine a cena. O que vai acontecer com ele? O máximo que ele vai conseguir é pular 1 metro para fora do rio. E a partir de então, ele estará condenado. Condenado a quê? Calma, não responda rápido. Cuidado com o óbvio. Ele está condenado a quê? Ele está condenado a ansiar o que ele acabara de deixar dentro do rio. Por quê? Porque não há nenhuma possibilidade do peixe encontrar oxigênio fora das águas.
Só tem oxigênio para ele aonde? Na água. Mas se só tem oxigênio para ele na água e ele não quer mais a água, isso não é um drama? É dramático. Você é inteligente e você já está desconfiando que não é de rio de peixe que eu estou falando. O meu escritor preferido, C.S. Lewis, ele dizia assim: a história humana é a mais longa e terrível história do homem, tentando encontrar outro, além de Deus, que o faça feliz. Sabe por que é dramático? O homem, ele quer alegria, mas ele odeia a fonte dessa alegria. É um drama, porque o homem quer alegria, todo homem quer alegria. Depois que eu entendi isso, meu Deus, as frases dos grandes pensadores da igreja fizeram sentido. Por exemplo, tem um grande pensador do século XX chamado Chesterton. Chesterton dizia assim: em certo sentido, todo homem na porta de um bar é um homem à procura de Deus. Meu Deus. Não, calma, tem que dar tempo para pensar. Um homem na porta de um bar é um homem à procura de Deus. Todos os seres humanos, nós que estamos aqui, quem está lá fora, conscientes ou não, todos nós estamos à procura de Deus. Agora imagina o peixe ofegante, ansiando oxigênio, mas o rio cheio de amor olha para ele e diz assim: volta para mim. Se você voltar para mim, está resolvido tudo. Mas ele, obstinado, dirá: não, eu não te quero. Então o rio vai dizer: pois bem, você pode não me querer, está na sua volição não me querer, mas tem uma coisa que você não pode. O que é? Não me desejar, porque você foi feito para me desejar. O homem pode dizer: eu não quero Deus. Tudo bem, está na sua volição não querê-lo. Tem uma coisa que você não pode, é não desejá-lo, porque você foi feito para desejar a Deus. Tudo em você almeja Deus, clama por Deus. Assim como o peixe só é livre dentro do rio, o homem só é livre em Deus. Fora dele, todo movimento é morte disfarçada de autonomia. Deixa eu ver aqui. Todos, com certeza todos, não tem nenhuma criança aqui. Todos vocês já viveram o suficiente para atestar o que eu direi agora. Vocês já perceberam que a gente tem anseios, que a gente tem sonhos, aspirações, e quando a gente consegue, o que acontece com a gente? Já percebeu isso? Por exemplo, eu vou citar uma frase, e eu sei que você vai concluí-la, porque ela é tão conhecida. Não sei se você vai saber quem produziu a frase, mas a frase, com toda certeza, você já ouviu. A frase diz assim: este mundo se resume na ânsia de ter e... Muito bem. Esse mundo se resume na ânsia de ter e o tédio de possuir. Quem disse isso? Schopenhauer. Eu falo disso no meu livro. Ateu. Schopenhauer, ele estava avaliando como Salomão, a vida debaixo do sol, e ele disse assim: rapaz, quer saber o que é esse mundo? Esse mundo é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Olha aqui para mim, sejam sinceros, não olhe para a vida de ninguém não, olhe para a sua, porque eu estou olhando para a minha. É ou não é verdade isso, irmãos? Vocês vão achar graça do que eu vou dizer, mas não achem não, porque era o meu desejo. Eu lembro, eu tenho memórias, eu tenho memórias do meu primeiro desejo que eu tive na vida nessa categoria de completude. Você lembra do seu? Eu lembro do meu.
O primeiro desejo que eu tive na minha vida, nessa expectativa de se eu tiver isso, se eu tiver isso ninguém me segura, eu seria a pessoa mais plena do mundo. Sabe o que era? Como o Xandão falou, eu sou de família muito pobre. Morei em casa de barro, pau a pique, de taipa, durante infância e parte da minha adolescência. E meu grande sonho, na minha infância, era ter um Capitão América. Eu acabei de montar um escritório do IFT Movement, que é um movimento que a gente lidera, e eu comprei um Capitão América. Minha esposa entrou lá. Ela disse: Ribinha, que estranho esse Capitão América. Está destoado aqui. Ninguém vai entender isso aqui. Eu disse: não, eu não quero que ninguém entenda. Isso aqui é para eu não esquecer. Eu comprei aquele Capitão América. Gente, foi muito bom. Foi maravilhoso. Durante 3 dias. Eu lembro, cara, depois de 3 dias, mas me veio um tédio tão terrível. Eu lembro de olhar para ele e pensar assim: eu esperava mais de ti. Estou decepcionado contigo. Olha, você não era o que eu esperava. E aí, lá vou eu na minha saga, à procura de uma outra coisa, que eu não lembro, talvez foi uma bicicletinha. Depois uma bicicleta melhor, mais sofisticada. Depois uma moto, uma outra, um carro, outro carro, uma casa, uma outra casa. Eu não sei se vocês souberam, mas no pleito passado, eu tive uma experiência na política no estado do Maranhão. Essa é uma história longa, um dia eu conto ela para vocês. Eu fui candidato a deputado no meu estado. Eu fico como primeiro suplente. E no decurso do mandato eu assumo como deputado. Na Assembleia Legislativa do meu estado, são 42 deputados que compõem a casa política mais importante do estado. Porque há quem pense que a casa política mais importante é o palácio do governador, mas não é. A casa política mais importante para um estado é a Assembleia Legislativa. E eu era um dos 42 deputados. Olha aqui para mim. Um dia, 2h30 da tarde, eu estou sozinho no meu gabinete. Sozinho, não tinha mais ninguém. Pensando no estado, nas proposições que eu tinha que fazer para melhorar o meu Maranhão. Eu fui pegar uma garrafinha de água como essa. E quando eu peguei aquela garrafinha, chuta aí o que eu lembrei. Opa! Eu lembrei do Capitão América. Não, eu não lembrei, eu não teria capacidade de lembrar, eu fui lembrado. E o Espírito de Deus trouxe o Capitão América na minha mente. E sabe o que ele me disse? Meu filho, do Capitão América, a cadeira do deputado, é tudo a mesma coisa. Ânsia de ter e tédio de possuir. Acredite, o mesmo tédio que me veio 3 dias depois de ter adquirido aquele Capitão América, me veio quando eu estava ali naquele gabinete. Mas ao falar assim, talvez você pense assim: Ribinha, o Capitão América não te preencheu. As tuas conquistas não te preencheram. A política não te preencheu. Mas o ministério, sim. Olha aqui para mim. Não. Por favor, por favor. Estou vendo muitos jovens aqui. Não há uma conquista, nem mesmo ministerial, que possa preencher você. Porque você foi feito por Deus. E somente Deus pode te preencher. Pela graça de Deus, porque não tem outra explicação. Pela graça de Deus, eu pastorei uma igreja linda e relevante. Eu chego lá todas as semanas e ela não me preenche. Você pode pastorear a maior igreja de Curitiba, você pode pastorear a maior igreja do Brasil, você pode ser o maior ministro de louvor do país, você pode ser o maior escritor desta nação. Acredite em mim, nada disso vai preencher você. Porque você veio de Deus e somente o próprio Deus pode preencher você. Um jovem amigo meu, implantador de igreja, estava conversando comigo e disse assim: Ribinha, eu
eu vou implantar uma igreja e tal. Eu disse, qual é o teu sonho? Ele disse, o meu sonho é implantar uma igreja igual a IBP, que é a igreja que eu sou pastor. Eu disse, então vamos ter uma conversa de gente grande? Ele disse, vamos. Fica até engraçado, né, eu falar conversa de gente grande. Mas, eles vão ter uma conversa de gente grande? E aí ele disse, vamos. Eu disse, se tu não conseguir edificar essa igreja, certamente tu ficará triste. Mas se tu conseguir, tu certamente não ficará satisfeito. Aí ele olhou para mim com aquela cara como quem diz assim, então quer dizer que eu estou ferrado, né? Se der errado, deu errado, e se deu certo também deu errado. Oscar Wilde dizia isso. Oscar Wilde dizia que no mundo só tem duas grandes tragédias. Uma, ele não conseguiu o que se quer, e a outra é conseguir. Irmãos, eu tive uma experiência tem mais ou menos um mês, um pouquinho mais de um mês. Eu estava pregando numa capital desse país. Eu não sabia que teria outros pastores nesse evento. Preguei. Quando eu terminei de pregar, o pastor daquela igreja pegou o microfone. Ele disse, eu quero confessar algo para vocês. A esposa ao lado, os filhos, digamos que ele estava ali com a família, eu estava nesse bloco aqui. Quando ele começou a contar, eu ouvia, eu ficava com vergonha, mas eu ouvia os soluços dos filhos e da esposa. Ele disse, eu quero confessar algo para minha família e para a igreja. Eu tentei tirar minha vida já 5 vezes. Foi um choque, a igreja ficou em choque. E olha, antes que você julgue ele não é um cara bandido não, eu conheço ele, é um cara sério. Ele lidera um projeto, eu estou contando isso porque ele contou isso para as pessoas, tá? Não foi uma confidência particular. Ele lidera um dos projetos evangelísticos mais bonitos desse país. Então não é um cara moleque no evangelho, é um cara sério. Mas ele disse que ele estava numa crise, ele não entendia por que ele queria tirar a vida dele, se ele era um pastor. Ele disse, enquanto o Ribinho estava expondo as escrituras, o Espírito de Deus veio ao meu coração e disse, sabe por que você quer tirar a sua vida? Porque você entregou a sua vida a quem você não deveria entregar. Irmãos, somente Deus pode satisfazer o ser humano. Nossa alma é agitada e inquieta, como dizia Santo Agostinho, e ela não descansa enquanto não descansar em Deus. Eu vou citar aqui algumas pessoas que perceberam esse anseio que o homem tem. Primeira pessoa que eu quero citar, com certeza vocês já ouviram falar dela, Clarice Lispector. Clarice escreveu como poucos seres humanos. Ela era uma ucraniana, naturalizada brasileira, e certa vez Clarice disse assim, abre aspas, eu tenho uma sede de infinito, eu sou inquieta e insatisfeita. Parece que eu estou ouvindo Santo Agostinho aqui. E ela disse assim, o que eu anseio não tem nome. Quando eu leio as coisas, eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando Clarice, ao dizer isso, olhando para a sua história, para as suas conquistas, Xandão, e dizendo assim, meu Deus, eu conquistei tudo, eu não tenho que provar mais nada para ninguém, mas o que eu anseio não tem nome. Como eu queria estar perto de Clarice para dizer assim, tem nome, Clarice, tem rosto e tem mãos furadas. O teu anseio, Clarice, não era pelas conquistas da literatura. O teu anseio é o mesmo anseio de Paulo, é o mesmo anseio de todos nós, é o anseio de Deus, porque viemos dele e voltaremos para ele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a nossa origem, ele é o nosso destino, ele é o nosso criador, ele é o único que pode nos satisfazer. Meu Deus, como eu queria estar perto de Clarice. Flor Bela Espanca, uma poetisa portuguesa, meu Deus, escrevia de forma extraordinária.
ela, infelizmente, por não saber lidar com esse drama, eu quero oxigênio, mas não quero rio, eu quero alegria, mas não quero Deus. Infelizmente, Flor Bela Espanca tirou sua própria vida, mas ela deixou um texto dizendo assim, abre aspas, eu não sei o que eu quero, eu só sei que eu não sou feliz, tenho saudade, sei lá do que. Meu Deus, gente, eu não estou citando pastores, eu não estou citando escritores protestantes, eu estou citando gente ateia. A mulher está dizendo, eu tenho saudade, e sei lá do que. Sejam sinceros, vocês já perceberam que tem um horário no dia que a gente tem uma nostalgia, uma saudade absurda? Eu gosto muito de pilotar moto. Experimente pilotar moto sozinho nesse horário. Meu Deus, é nostálgico. Que horas é essa do dia? 6 da tarde. Por que é 6 da tarde? Porque a Bíblia diz em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e Ele falava com o homem. Clarice e Flor Bela, todos têm saudade dessa voz. Oh meu Deus, aleluia. Mas deixa eu citar um brasileiro, Renato Russo. Renato Russo compôs uma música depois de ter tentado suicídio. O nome dessa música é Índios. Henrique, olha o que ele vai dizer lá. Meu Deus, e as pessoas não percebem o drama daquele homem. Ele disse assim: eu daria tudo para saber como 3 podem ser 1. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, meu irmão. Ele diz, está lá na música, eu daria tudo para saber como 3 podem ser 1. Ele é o peixe fugitivo do rio, tentando encontrar fora do rio oxigênio. Assim como não há oxigênio para o peixe fora do rio, não há vida para o homem fora de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas tem um trecho da música dele que eu gosto, que diz assim, abre aspas, é só você, se referindo a Deus, é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Saudade de tudo que eu ainda não vi. Eu termino a minha pregação falando da terceira e conclusiva verdade. Essa é o ápice do meu sermão. É o que eu chamo de exclusividade. O que Paulo diz? Alegrai-vos sempre no Senhor. Esta alegria, essa alegria que o mundo não entende, ela está vinculada, condicionada, sustentada em Cristo. Fora de Cristo ela não existe. Ela é uma exclusividade do Evangelho. Eu fui acusado no estado do Maranhão ano passado, mas foi uma bela acusação. Eu gostaria de recebê-la até o final do meu ministério. Alguém disse assim: será que o Ribinha não está forçando demais a Bíblia? Será que o Ribinha não está torcendo muito a Bíblia, apertando demais para que ela mostre Jesus onde Ele não está? Meus irmãos, vocês estão diante de um homem que tem consciência de que é um pecador, mas que tem consciência que foi encontrado pela graça. Vocês estão diante de um homem que tem convicção de que esse livro, de Gênesis a Apocalipse, ele é sobre Jesus Cristo. Não há uma página, não há uma narrativa, não há um personagem, não há uma poesia, não há um texto neste livro que não aponte para Jesus. Tudo nesse livro é sobre Jesus.
tudo. Jesus Cristo é o tesouro desse livro. Lutero dizia: assim como não se vai a um berço senão para encontrar um bebê, não deveria se ir às Escrituras senão para encontrar Jesus Cristo. A Bíblia é uma APA, Jesus é o tesouro, Ele é o tesouro. Olha só, dizem que o tema da carta de Paulo a Filipenses é a alegria. Sabe por que eles dizem isso? Porque 16 vezes aparece a palavra alegria. E há um princípio exegético que diz que quando há repetição de uma palavra, é porque o tema daquele texto é sobre aquela repetição. Muito bem, eu sei fazer conta, tá? 16 vezes, são 4 capítulos, isso dá 4 citações por capítulo. Ah, é? Então o argumento para dizer que o tema da carta de Filipenses é alegria, porque 16 vezes aparece essa palavra. Então me respondam, quantas vezes vocês acham que aparece em Filipenses a palavra Jesus Cristo? 50 vezes. 50 vezes. O tema da carta de Paulo não é alegria. O tema da carta de Paulo é sobre a fonte da verdadeira e única, insuficiente e satisfatória e plena alegria de Jesus Cristo. Ele é o tema de Filipenses, ele é o tema do Novo Testamento, ele é o tema do Velho Testamento, ele é o tema do céu, ele é o tema da igreja. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eu estou concluindo. Você nunca vai entender Filipenses 4 sem entender Atos 9. É como se ondas de poder tivessem saído do meu ser agora ao dizer isso para vocês. Você nunca vai entender Filipenses 4 sem entender Atos 9. Por quê? Eu nem vou responder. Eu não tenho coragem de responder. Eu só vou soltar o pino da granada e correr. Respondam para mim. Naquele caminho de Damasco, quem estava perseguindo quem? O Evangelho não só quebrou as nossas algemas, o Evangelho nos trocou de algemas, quebrou a algema do pecado e nos algemou ao próprio Cristo, ao próprio Deus, ao próprio prazer. Louvado seja o seu nome. Você acha que Paulo encontrou Cristo? Ou você acha que ele foi encontrado por Cristo? Durante a maior parte da minha caminhada com Jesus, eu estive equivocado. Vocês estão diante de um homem que, equivocadamente, e eu diria até arrogantemente, eu achava que eu tinha me convertido, porque eu sempre me achei muito esperto. Então eu achava que eu estava no lugar certo, na hora certa, ouvindo a coisa certa, e eu tomei a decisão certa. Meu Deus, como eu estava enganado. Eu não encontrei Jesus, eu fui encontrado por Ele. Tu não tem noção de como isso muda. Spurgeon queria saber se a igreja dele estava entendendo o Evangelho. Sabe o que ele fez? Ele saiu perguntando para todo mundo: como foi teu encontro com Jesus? E aí ele visitou um senhor, e ele perguntou assim para o senhor: como foi que você encontrou Cristo?
E aí o senhorzinho disse: meu pastor, eu lhe respeito muito, lhe admiro muito, o senhor é príncipe dos pregadores, mas me permita corrigir sua pergunta está equivocada. E aí o esposo disse: que bom que pelo menos esse entendeu o evangelho. Ele disse: como assim está equivocado? Ele disse: tá, você perguntou para mim como que eu encontrei Jesus. Ele disse: eu não encontrei, Ele me encontrou. Perdido estava eu e não Ele, foi Ele que nos encontrou. Paulo tinha certeza que ele foi esmagado pela graça de Deus naquele caminho de Damasco. Isso muda tudo, tudo. Se você ainda acha que foi você que deliberadamente encontrou Deus, eu não tenho coragem de dizer que você perdeu sua salvação. Não, eu não faço essa afirmação, mas eu faço uma outra. Você perdeu toda a beleza do evangelho, porque existe uma alegria que ela só pode brotar do coração de um homem que sabe que foi encontrado. Eu tenho um amigo que é o Massai. Massai é um irmão. E um dia, nós dois conversando no shopping, tomando um café. Que combinação boa, café e evangelho. Meu Deus. Eu lembro, Miriam, Ricardo, tu conhece o Ricardo, né? Ele esteve na Poema com vocês. Ele disse assim para mim: Ribinha, eu vou te dizer o que vai acontecer contigo e com a IBP daqui para frente. Ele disse: olha para minha mão. E eu olhei para a mão dele, e ele é muito dramático, e eu sou ansioso, tu imagina. Ele dramático e eu ansioso. Ele disse: olha para minha mão. Eu disse: eu estou olhando, Ricardo, pode falar, fala logo. E ele disse: vai acontecer contigo e com a tua igreja o seguinte: vocês vão entrar numa espiral. Eu digo: espiral? Que conversa é essa, rapaz? Ele: vai ser assim, meu irmão, ó, no domingo, na tua igreja vai ser assim, ó, presta atenção, Ribinho. Eu disse: eu estou prestando atenção, Ricardo, fala. Vai ser assim, ó, no domingo, Jesus. Aí no outro domingo vai ser assim, ó, Jesus. Aí no outro domingo vai ser assim, ó, Jesus, 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 Jesus. Se você vai acreditar ou não, foge do meu domínio. Mas deixa eu te dizer, fazem 4 anos que todos os domingos na nossa igreja, independente de quem pregue, independente do texto, Cristo está sendo exaltado, sempre, sempre crescendo um pouco mais, e é lindo ver isso na congregação. Eu concluo com o meu exemplo que eu amo muito. Vocês já assistiram as Crônicas de Nárnia? Leiam um livro. Infelizmente o filme empobrece. O livro é melhor do que o filme, muito melhor. Tem uma cena que ela também está no filme, não é tão belo como no livro. É linda essa cena. Lúcia fica um tempo sem olhar Aslan, e ela tem muita saudade de Aslan. Lembra dessa cena? Aí ela reencontra Aslan, e ela abraça, beijam, e é lindo o encontro. Só que depois ela se afasta um pouquinho, e ela olha para ele e diz assim: tu está diferente, Aslan, tu cresceu. Porque da outra vez que ela viu Aslan, ele era um leão pequenininho, um leãozinho, agora ele era um leãozão. E ela disse: tu cresceu, tu está maior. Você lembra da resposta de Aslan? Quando dizem que eu fico vendo Jesus em tudo. Como não ver Jesus aqui, meu Deus? Sabe o que o Aslan disse? Ele diz assim: Lúcia, não é que eu tenha crescido, é que eu sempre fico maior quando vocês amadurecem. Quem é a pessoa mais madura da Poema? O mais antigo na fé? Não! Aquele para o qual Jesus é maior. Eu tenho 2 minutos ainda, Jadão.
Eu vim de tão longe, Randão, deixa eu pregar. Eu vim de longe, cara. Pregar tem sido um deleite. Eu concluo aqui. O que você acha que aconteceria se nós hoje tivéssemos uma experiência metafísica, transcendente, e se nós olhássemos para Jesus hoje? O que nós pediríamos? Calma, pensa. Lembra da Thalita da nossa igreja que não tem o olho, o nariz, a boca e está cega? O que Thalita pediria se ela olhasse para Jesus agora, aquele que criou os céus e a terra, pelo poder de sua própria palavra? Eu vou dizer para você o que ela pediria. Eu vou dizer para você o que você pediria. Nada. Porque todos aqueles que viram Jesus não pediram nada, porque estavam satisfeitos. João exilado, preso. Você está preso e você vê Deus. É de se esperar que você peça o quê? Me tira daqui. João não pede, ele cai tomado de encanto. Todos aqueles que viram não pediram nada. Lucas 2. Ai meu Deus, eu amo esse texto. O cântico de Simeão está lá em Lucas 2. Simeão era um homem que carregara uma promessa de um dia ele não morreria. Diz a Bíblia que essa era a promessa. Ele não morreria sem ver Deus, o Salvador. Um dia o Espírito Santo diz a ele: vai lá, vai na Poema, vai na sinagoga. Lá na sinagoga tem uma mulher chamada Maria, tem um homem chamado José. Eles vão apresentar um bebê. Ele é Deus. Como não lembrar de Lewis agora? Lewis dizia: um dia, em nosso mundo, havia um bebê numa manjedoura que valia mais do que o mundo inteiro. Ai meu Deus, aleluia. O texto bíblico diz que Simeão vai ao templo e ele pede Jesus no braço. E quando ele põe Jesus no braço, lê lá, o texto diz que ele diz: eu não tenho mais outro desejo, eu não tenho nenhum pedido, eu estou satisfeito. Um dos maiores teólogos da história foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino escreveu a obra mais densa já produzida por um ser humano, chamado de Suma Teológica. São 5 tomos de livros, eu os tenho na minha casa. Leva-se 10 anos para uma pessoa ler a Suma Teológica. Um teólogo que leu disse que ela é tão bela, que ela é como o céu visto da terra. Um outro disse: não, ela é melhor. Ela é como o céu visto da terra, como Deus gostaria que fosse visto. Esse homem que escreveu esse livro, dizem que lá ele esgotou todas as antíteses contra a existência de Deus. Tudo que você imaginar que o homem já tem inventado contra a existência de Deus, ele respondeu lá. Ele exauriu o assunto. Esse homem que escreveu esse livro, um dia está orando. A história da igreja vai dizer que do lado dele havia uma cruz. Enquanto ele orava, ele teve uma experiência mística, sobrenatural com Jesus. Jesus não apareceu, mas falou com ele. E Jesus disse assim: Tomás, Tomás, tu escreveste muito bem sobre mim. Pede-me o que quiseres, que eu te darei. O que tu achas que Tomás pediu? A tradição da igreja diz que Tomás diz assim: nada, além de ti mesmo, Senhor. Calma, a história não termina aí. A história da igreja diz que Jesus se deu a ele. Depois daquele dia, dizem que era comum encontrá-lo chorando, tomado de prazer. Ele era um homem que as pessoas encontravam ele, e ele estava ali em êxtase. E um dia um aluno chegou e disse: professor,
E a Suma Teológica? Detalhe, ele não termina, viu? A Suma Teológica não tem conclusão. E ele diz: tudo o que eu escrevi, comparado com quem eu vi, é palha. Eu não sou um pregador triunfalista. Eu não ouvi dizer que todos os teus sonhos vão dar certo, até porque Jesus não morreu pelos teus sonhos, Ele morreu pelos teus pecados. Mas eu vim te dizer uma coisa: o dia mais feliz da sua vida será o dia que os teus olhos verão o teu Salvador. Eu tenho tido uma sensação, é só uma sensação. Às vezes eu estou pregando e eu tenho a sensação de que Jesus está lá na eternidade, e Ele atravessa a eternidade, e o olhar dele penetra o meu, e eu sinto a maior alegria que eu já senti na minha vida. Jovens, sonhem, escrevam, conquistem, vão para as áreas de influência, política, empreendedorismo, artes, saúde, vão, cresçam, avancem, mas sabem de uma coisa: só Cristo pode satisfazer vocês. Como dizia Agostinho: ó beleza antiga e tão nova, tarde te amei, tarde te amei, tu que habitava dentro de mim, e eu lá fora te procurar, tarde te amei, tarde te amei. Mesmo sentado onde você está, eu queria que o louvor nos ajudasse aqui. Vamos adorar Jesus, Ele está aqui. Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele canta lá, Massuri, anda lá mais. Oh, meu Deus. Enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito, ó Deus. Toca-nos, Senhor. Aqui tem uma igreja com fome de Ti. Nós não queremos ouro, prata, perfumes, linhos, títulos, honrarias. Nós queremos um pouco mais de Ti, ó Deus. Dá-nos a Ti mesmo para nós, Pai. Recanta la masurianda la mas, recala masurianda la masiga la, recanta raba siga la. Oh meu Deus, obrigado, Senhor. Eu fui encontrado pela Tua graça. Eu tenho certeza disso, Senhor. Eu estava cego, o Senhor abriu meus olhos. Eu estava morto e o Senhor me ressuscitou. Derrama, Senhor, do Teu Espírito nessa noite. O Senhor está chamando a Poema para um outro nível. O Senhor está chamando essa comunidade de fé para um outro momento, uma outra estação, Senhor. A intensidade que o Senhor está colocando no coração desta casa. Xandão, te prepara, meu amigo, você será um homem de muitas lágrimas. Te prepara, meu amigo, para estar na tua casa com a tua família, e a graça de Deus abraçar vocês, e vocês ficarem em deleite na presença do Senhor. Vamos lá, se expresse diante de Deus, se expresse diante dEle, Ele está aqui. Você viu? Não sei se todos entenderam o que eu preguei. E não pergunta como eu sei, mas eu sei que eu sei pela graça. Você compreendeu até o que eu não disse. O Senhor fez uma ferida de amor em seu coração. Você viu um pouco mais da beleza dele nessa noite. Oh meu Deus,